Olá, olá, sejam todos bem-vindos, boa noite ao Tarô das 9. Eu sou Andréa de Lucas e vocês estão no Alquimia do Tarô. Aqui eu te ajudo a transformar a sua vida com o Tarô. E hoje, como eu tinha dito na quarta-feira, a gente vai falar do Sol, né? E olha só, que engraçado que não é engraçado, né? Quando a gente falou dos regentes para 2023, pela visão do tarô, semana passada, eu tive, né, a intuição de trazer a estrela e o sol para falar essa semana. E o que acontece? Eu peguei Covid. Por isso que na quarta-feira eu tava com uma cara meio borocochô e hoje eu ainda tô capengando. Então tenham paciência comigo um pouquinho. Mas é até interessante porque eu fui trazer aqui pra gente falar de duas cartas altamente positivas, né? De duas cartas que, se a gente for usar as imagens arquetípicas dela para colocar na nossa vida, né? Pra gente energizar a nossa vida, são as melhores, né? Então, e eu não sabia, né? Quem é que pode imaginar que a gente vai ficar doente? E o Sol, né? Ele é o Senhor Todo-Poderoso, né? O que é o Sol, né? O Sol, a gente chama, né, de Rei Sol, né? O Sol é vida, o Sol é vitalidade, enfim. Então a gente vai entrar no assunto do arcano Sol hoje. E eu trouxe aqui uma frase que me tocou bastante, né? Porque eu não venho aqui só falar aleatoriamente, né? A gente vai buscar todas as informações possíveis para passar aqui um recado rico em conhecimento, né? Para justamente, né, o intuito do canal daqui é transformar, mostrar para você como o tarô é transformador, como ele transforma vidas, né? Então eu tento trazer de uma forma simples, né, sem muita firula, mas de uma forma simples, objetiva, exemplos, né, e coisas que vão falar com você assim no seu dia a dia e que vão fazer diferença. Então, enquanto eu estava fazendo a pauta, né, então eu vi aqui uma frase que eu achei muito linda, que é a do Sol, que ele fala isso, ele fala assim: trago luz para celebrar a vida, que é o que o Sol faz, né? Ele celebra a vida. E quando a gente acorda, né, um dia de manhã em que o Sol tá ali todo lindo num céu azul, traz vitalidade, né? Traz alegria, você já acorda até mais feliz, né? Coisa que esses dias não tem acontecido, é chuva em cima de chuva, mas o Sol traz essa alegria. Obrigada, Luísa. Mas, bom, vamos lá. O Sol, ele é vitória certa. O Sol é sucesso, né? É uma das cartas, aliás, ele é a segunda carta mais positiva do tarô. A primeira é o mundo, né? E aí você vai me perguntar, mas você falou da estrela essa semana. Sim, a estrela também mas ela é depois do Sol. Vamos dizer que a estrela é a terceira carta mais positiva. Mas o Sol não tem pra ninguém, né? O Sol, ele é o Rei Supremo. E aí eu vou começar mostrando as cartas que eu tenho aqui. Esse aqui é do deck do Arcano, tá? Olha só como é que ela é linda, é toda dourada. Até as crianças que estão aqui, ela tá banhada, né, de sol, tão douradas, né? Esse aqui é do Telemann, também mostrando as crianças. E olha só que bacana, no lugar do sol tem uma rosa. Aqui é do Rider-Waite, né? Que aí vem a criança em cima de um cavalo branco, o sol ali, os girassóis, né? Representando também o sol de uma certa forma, porque o girassol ele gira
com o Sol. E esse aqui é o do Marsella. Por que eu tô trazendo o tarô de Marsella? Porque tudo começou com ele. E ele tem, assim, são desenhos simples, tá? Mas com uma riqueza de informação muito grande. Vamos dizer assim, que o Marsella, ele traz essa riqueza de informação, não que os outros não tragam, né? Mas o Rider-Waite, para quem está começando, é um tarô mais didático. Depois eu vou tô pensando em fazer um vídeo só falando de decks de tarô. E os outros aqueles decks com temas variados, né? O significado da carta não muda, mas o tema muda. E é inspirado tem uns que são inspirados em filmes, em desenhos, enfim. Para quem está começando não é bem o adequado, né? Mas é o que eu disse. Uma vez aqui, tô repetindo de novo. Para ser um tarólogo, para jogar tarô, não precisa ter uma variedade de decks de tarô. Para jogar tarô, você precisa de um deck de tarô e o teu conhecimento, seus estudos. Então, o resto é uma questão mesmo de inflar o ego, e a gente vai falar um pouquinho de ego aqui hoje. Então a gente viu aqui, né, que ele vem no número 19, né? O Arcano Sol é a 19ª carta dos arcanos maiores, né, do deck de tarô. E aí você vai falar de novo, André, de novo, porque todo mundo vai sair daqui sabendo que é um deck de tarô. Um deck de tarô contém 78 cartas divididas em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. E o que são arcanos? Arcanos são segredos, significam segredos, mistérios, caminhos, enigmas. E hoje a gente vai desvendar o segredo, o enigma do Sol, do Arcano Sol. E aí eu sempre gosto de trazer para nossa realidade, porque eu sou do lema, né? Aqui no Alquimia do Tarô, a gente o tarô não é decoreba, né? A gente não trabalha com decoreba, a gente trabalha com entendimento. Então eu gosto de buscar, né, as imagens arquetípicas do nosso dia a dia, que estão no nosso inconsciente, a gente vai trazer pro consciente, né? Então a gente vai pensar no nosso dia a dia, quais são as imagens arquetípicas. E para quem não sabe o que são imagens arquetípicas, são o tarô, ele trabalha com várias imagens, não é uma só, tem vários significados, então são várias imagens arquetípicas. E o que são arquétipos? Arquétipos é um conceito da psicologia, onde ele vai mostrar comportamentos de um determinado personagem ou algo da sociedade, enfim. Aquilo que você está absorvendo e não está percebendo, né? E aí eu vou falar para você, quando você pensa em Sol, o que é que vem na sua cabeça, né? E aí eu vou falar um pouquinho do que vem na minha cabeça. O Sol, quando eu penso em Sol, eu penso em verão, eu penso em praia, eu penso em felicidade, eu penso em prosperidade, fogo também, eu penso em energia, eu penso em luz, em brilho. Não é à toa que a gente fala que o Sol é o nosso astro maior. E o mais engraçado disso tudo, que aí eu fui buscar, né, lógico, o que é o Sol para o Sol na astronomia. Quarta-feira a gente falou da estrela e eu acabei citando o Sol, porque explosão também. O Sol, ele também é uma estrela, né? E aí falou de explosão agora, Luiz. O Sol, ele tem isso dentro dele, né? Que o Sol é uma estrela e, como toda estrela, ele tem luz própria. E essa luz é causada por várias explosões
nucleares no centro desse corpo celeste. Então, assim, total explosão, né? Tanto que ele brilha. E o mais engraçado disso tudo é que o Sol é uma estrela anã. O Sol, com essa potência toda, ele é considerado uma estrela anã. Imagine se a gente encontra uma estrela tamanho normal, né? Como é que vai ser? Eu acho que a gente nem aguentaria, né? Não tinha ninguém vivo aqui. Ele é considerado uma estrela de médio porte. E aí eu fui buscar também na mitologia, em outras culturas, o que é o Sol. E o Sol, para os gregos, né? Ele é chamado de Hélios. Ele é filho de 2 titãs, no qual esse Hélios passeava pelo céu, né? Na cabeça com uma auréola dourada, batendo chicote e arranhando o céu. Ou seja, ele devia ser um filho mimado que pegou o carro dele e saía riscando o céu em alta velocidade. Foi a primeira coisa que me passou quando comecei a ler. Para os egípcios, ele é chamado de Ra, o deus Ra, né? O deus criador de tudo, protetor do Egito e muito adorado, né? Tanto é que ele é o deus supremo, e toda vez que você vai falar do Egito, Ra tá sempre em todas, porque ele é o deus dos deuses, pra gente ver qual importância o Sol tem. E em outras culturas, né? Os indígenas, os astecas, né? Os astecas, eles têm o Sol em quase todos os locais por onde eles passam. O Sol tá lá, todo reluzente, todo desenhado, todo reverenciado, né? Para ver a onipotência que o Sol tem. E a gente já falou, né, que o Sol também, até hoje também a gente fala dos solstícios, né? De inverno e de verão, que também era uma forma de reverenciar o Sol, porque os solstícios, ele nada mais são do que a distância do Sol com a Terra, né? O de inverno é porque ele está mais longe e o de verão é porque ele está mais próximo, assim como as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, tudo gira em torno do Sol. Tudo mesmo, até os planetas e os satélites giram ao redor do Sol. Nós temos um ano aí, né? E hoje é dia 6, já não é mais 365 dias, a gente tá queimou já 6 dias aí, eu acho que deve dar 359 dias por aí, em que a gente gira em torno do Sol, né? Tem até uns memes aí rodando na internet que eu vi que pareciam 2 ETs tirando chacota da humanidade, porque no ano novo a gente comemora os 365 dias completos que a gente dá em torno do Sol. Enfim, a gente acha que eles são estranhos, de repente é a gente que é estranho mesmo. E aí a gente já entendeu quem é o Sol no nosso dia a dia, né? Ele em outras culturas, ele é o que dá vida, né? Ele é importante para plantação, ele é importante para colheita, ele é importante para tudo, né? Não existiria vida na Terra se não fosse o Sol, porque sem Sol a gente minguaria. Então, assim como o girassol do Rider-Waite, nós também giramos em torno dele. E dentro da visão do tarô, o Sol ele vem depois do arcano Lua, né? A Lua vem no 18 e o Sol no 19. Eles são opostos complementares, né? Eu trouxe a Lua aqui hoje pra gente ver a diferença. Então, deixa eu só aqui. Tá vendo esse Sol aqui? Composto de cores vermelha, amarela, azul, branco, verde. Essas cores não estão aqui à toa, né? O amarelo, ele significa o mental, né? O vermelho, os instintos. O azul aqui
é a parte espiritual, né? Tem o branco aqui também, trazendo lembrando da inocência, né? Essas gotículas que caem daqui, a gente pode considerar até que são os pranas, né? E aí você vai me perguntar, tá, prana, o que é isso? E aí o prana, segundo a cultura indiana, né, pelo sânscrito, ele é uma energia vital universal. Então aqui no sol, o sol tá derramando a energia dele para as nossas vidas. Sim, sim, sim. Exatamente, mas eu não vou cantar essa música não, Ju. Aí, o que acontece aqui? Tá vendo essas duas crianças aqui? A criança, ela significa a inocência, né? Ela tá trazendo aqui a inocência, a alegria, o crescimento, né? Porque o sol, ele proporciona isso, o crescer. E aqui, ó, nesses menininhos, ele tá colocando a mão justamente no plexo solar. Não, vou cantar não. Ele tá falando do plexo solar, o quão importante é o plexo solar nas nossas vidas. E olha só que mais interessante. Tá vendo que na Lua nós temos os dois animais, né? E aqui a gente tem as duas torres. E isso ao luar. E a gente falou o quê? Que o luar, a luz do luar, ela confunde a gente, né? Ela pode fazer com que a gente veja coisas que não existam, né? E aí, quando é iluminado pelo sol, quando o sol aparece, essas duas torres, elas se transformam num muro, e num muro baixo, ou seja, o obstáculo ele pode ser ultrapassado, né? E os dois animais você vai enxergar são as duas crianças. Também a gente pode olhar por esse ângulo. E o tarô ele é tão rico de significados que a gente poderia passar aqui a madrugada vendo e observando e traduzindo todas as imagens arquetípicas que ele traz com ele, né? E outro detalhe, né? Quem está me acompanhando aqui sabe que eu gosto de somar as coisas, né? Não sou numeróloga, mas é interessante. 19, 1 mais 9, que dá 10, que reduzindo dá 1. Então, 1 é a força do mago, de novo, né? E aí, o que o mago traz? A ação, né? E o que o sol, ele proporciona pra gente? Ele dá energia pra gente agir. O 19 não é um número passivo. Pelo contrário, é um número ativo. É um número que ímpar, né? É um número que vai trazer mobilidade, vai falar para você, desintoca, sai da caverna e vai ganhar o mundo, vai ganhar a vida, porque a força eu tô te dando, né? Bem que podia ser um solzinho aí para mim também, né? Mas não vou reclamar não, que a chuva também tem o seu lado bom. E aí eu vou falar aqui do lado luz do sol. Então, como todo mundo, movimento, exatamente, cara, eu tô adorando, gente, pode ir falando aí, me ajudando, porque vai ficar melhor assim a gente interagindo. Hoje eu tô mais calma, então a interação vai ser maravilhosa. O lado luz do sol, como eu disse pra vocês já, tudo é dual, a vida é dual, o mundo é dual, nunca vai existir uma coisa só. Sempre vai ter os dois lados. Nós não somos totalmente bonzinhos nem malzinhos. Nós temos o nosso, né? Tanto a gente fala de lua, né? Tem dia que a gente tá de lua, enfim. Mas a gente é aquilo que a gente coloca foco, né? E se a gente não tem autoconhecimento, a gente deixa o monstrinho da gente solto. O autoconhecimento é bom para isso. Pra gente segurar e domar o monstrinho que tá dentro da gente. E focar no que é importante pra gente poder conviver, né? Imagina se a gente não segurasse o monstrinho e soltasse, de vez em quando a gente solta, né? E em cima de todo mundo, convívio ia ser bárbaro. Aí a gente voltar para a Idade Média, né? Olho por olho, dente por dente. Graças a Deus que o autoconhecimento existe e que as pessoas começaram a cair na real, porque não existe civilização, democracia com monstro solto. Então,
O lado luz do sol, vou pegar uma colinha aqui. Luz, né? Primeira coisa, né? Luz, entusiasmo, clareza de entendimento, alegria, é o que as crianças aqui da carta trazem, crescimento pessoal, autoaceitação, brilho, né? Que o sol é isso, é brilho, poder, o sol é poder, o sol é poderoso, a potência de um dia de verão, com ele é 40 graus, a gente sabe como ele é poderoso, principalmente quem mora aqui no Rio de Janeiro. Vitória, prosperidade, e eu até acrescentaria mais aqui que eu nem coloquei aqui, que é riqueza. O sol é prosperidade, é riqueza, é ouro, não é à toa que o sol é dourado, né? Os meninos aqui dessa carta, que eles estão banhados de sol, mas eles estão dourados, eles estão em ouro, né? E aí o sol também, o sol revela, né? Quando o sol bate, ele revela. Em 2020, foi o ano do sol. Foi quando a Covid estourou. Mas por quê? Porque ela estava sendo escondida lá em 2019. Entrou o ano do sol, nada mais ficou escondido. Tudo veio à tona. Lembrando que na astrologia, o ano começa em março, né? E foi justamente em março que aqui no Brasil tudo começou a fechar. Quando estourou mesmo as notícias e não teve como segurar, enfim, as autoridades não tiveram que tomar suas providências e não teve como esconder. O sol ele vem para fazer isso, para iluminar o que ninguém está enxergando. E, infelizmente, né, quando ele vem para mostrar os dois lados. O que tem de bom acontecendo é naquele momento que de repente você vai reconhecer o valor de uma pessoa que está do seu lado, de um funcionário, ou vai ver aquele amigo que é verdadeiro com você, o quão ele tá ali do seu lado nas horas boas e mais, né? Porque eu tenho comigo um lema, né? Que amigo de verdade não é aquele que tá ali quando você tá na M, né? Quando você tá ali na lama. Porque é fácil você, coitado de você, bate nas suas costas. Amigo de verdade é aquele que vai ficar feliz com a sua felicidade. É aquele que você comprou um carro, ele vai vibrar junto, né? Porque quando a pessoa é falsa, você vai comprar o carro e vai falar, cara, eu tô muito feliz. Você vai olhar na cara da pessoa, a pessoa tá assim, não tá feliz, sabe? Mas legal. Porque não consegue compartilhar a alegria. Essa é a prova de fogo. Então, o sol ele vem revelando essas coisas. Exatamente. As máscaras caíram em 2020, com certeza. E ele fala de todo tipo de sorte também. Ele traz força de vida. E aí, nessa força de vida, a gente vai de novo para a astrologia, né? Para pegar o exemplo. Quando você nasce, é para saber o signo da pessoa, né? Ou para saber, né, as forças planetárias que estão regendo ali aquele ser que acabou de nascer. A primeira coisa que olha, aonde o sol estava na hora e no dia do seu nascimento. Olha quão importante é o sol até na hora de um mapa astral, na astrologia. Onde é que o sol estava quando você nasceu, quando aquele ser nasceu. Então o sol ele está em todas. E ele está em todas porque quando ele nasce, ele não pede, ele não bate na porta, deixa eu entrar. Ele sai entrando. Se você está dormindo num quarto escuro, na primeira que você abre a janela, ele já entrou. Então, assim, ele invade mesmo. Ele não está nem aí. Ele é o sol. Eu sou todo poderoso. Eu entro em qualquer lugar, né? Tanto que ele tanto entra que quem não gosta de sol tem que se esconder, né? E a gente tem aí o arquétipo do vampiro, né? Que se esconde do sol porque é um ser das trevas e não aguenta o brilho do sol, porque ele é um morto-vivo e o sol traz vida. Então ia haver um contraste muito grande, por isso que ele vira pó. Já quem não sabia, eu acabei de contar, vampiro vira pó, quando reza a lenda vira pó no sol, na luz do sol. E qual é o lado sombra do sol? Olha só que interessante. Todo mundo que vai estudando
assim, pô, lado sombra é muito fácil, né? Porque é o contrário do lado luz. No sol é um pouquinho diferente. O lado sombra do sol, se é que ele tenha, né? É a falta ou o excesso. Por que a falta? Porque a falta do sol, eu passei por isso, né? Traz falta de vitamina D, né? Que causa depressão por reações químicas do nosso corpo, não só pelos problemas, mas é uma coisa química e que eu não sabia e descobri há pouco tempo. Também alguns brilham, se for os vampiros do crepúsculo, realmente eles vão brilhar. Mas não falar mal do crepúsculo não. Vambora, vou seguir. E aí o que acontece? Agora eu vou ser cancelada. Aí o que acontece no lado sombrio? A falta vitamina D, falta motivação, vai faltando tudo sem a alegria do sol na sua vida, né? Inclusive, o que é mais engraçado não de ser engraçado, é curioso, né? A gente tem, que aqui no Brasil o engraçado não virou graça, virou curiosidade. Mas o que seja mais curioso é que nos países que o sol, ele fica muito pouco, né? Onde as noites são mais longas do que o dia, o índice de suicídio, de pessoas entrando em depressão, de pessoas entrando em neura, tendo problemas e tal, de cabeça, ficando, enfim, criando... A Juliana vai me fazer rir. Aí o que acontece? É muito grande. Por quê? A falta de sol, né? Então deixa eu repetir isso que eu tava rindo sem parar aqui. Os países, né, onde o sol não tem uma durabilidade, onde os dias são menores que as noites, são países que o índice de depressão, o índice de pessoas, né, enfim, ficando doentes é muito alto por falta de sol. E aí e o excesso, gente, excesso eu poderia dar vários, aqui principalmente tem uma artista aí que tá bombando de cancelamento aí, mas eu nem vou falar aqui, porque sei lá, vai que sobra pra mim, né, já tá sobrando pra tanta gente, porque na hora de falar bem, ninguém fala, mas na hora aí acha todo mundo, né, mas aí o que acontece? A soberba. Quando a pessoa se acha o máximo, infla e sai pisando em todo mundo, acha que é o suprassumo, acha que é o sol de verdade, e aí a pessoa acha que é o astro maior e que ilumina tudo e sai aí maltratando as pessoas, não trata bem seus funcionários, acham que os seus amigos são seus capachos, enfim, aquela pessoa mesmo que olha o outro medindo dos pés à cabeça, julgando. Então esse é o excesso, né? Então o sol, qual é o lado sombra dele? A falta ou o excesso. E aí eu vou trazer uma história aqui de um menino, tá? Que não vou dar nomes, né? Então vou dar um exemplo, que ele não estava conseguindo se colocar no mercado de trabalho, ele não estava conseguindo prosseguir na vida dele, e a gente foi fazer um jogo, né, e para ele falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo, e como eu já falei aqui, o meu tarô aqui, a gente trabalha com uma visão sistêmica, e conforme a gente foi conversando e que foi se fazendo as jogadas, o que apareceu aqui com o sol também no jogo dele? Que os pais dele eram brilhantes. O pai era um promotor aí há muito tempo e a mãe era juíza. Então, assim, eram pais que deram certo na vida, sabe? Que tava no auge, tava no sucesso ali e estavam brilhando muito. E aí, o que aconteceu com ele? A luz dele não conseguiu, sabe, sobressair. Ele deixou ali os pais brilhando mais e ele não conseguia sair daquela situação, porque
ficou no nível de comparação, né? E aí a gente teve que conversar que ele tinha que fazer uma busca interior para descobrir quem ele era, para deixar ele brilhar, né? Não ficar nas sombras. Olha só que interessante, um pai e uma mãe brilhante, reluzente, mas no entanto ele ficou nas sombras, né? Tava ali vagando. Então assim, é um caso do sol quando chega para te falar, olha, sai das sombras, né? Brilhe também. Naquele caso ali, os pais estavam querendo que ele seguisse o mesmo caminho, né? E no caso dele era falar que, bom, é uma outra conversa. Então, senão já tô entrando na conversa, falando o que aconteceu, mas aí depois ele puxa minha orelha aqui, também não é pra ser. Mas é isso, é o sol quando ele tem que brilhar. E você tem que achar o seu caminho, porque o sol também, ele ilumina de uma forma que ele mostra o caminho que tem que seguir, né? Ele mostra ali, como aqui no Marsella, que aquelas duas torres da lua, né, não são tão altas assim, elas são só muros, né? E que aqueles dois animais assustadores não são animais, são duas crianças. E aí você começa a enxergar com clareza e perder o medo. Às vezes a gente fala assim, né, e acaba servindo pra gente, porque quando a gente pega um tema para conversar, como constelação, né? A Luísa está aqui, a Luísa sabe que quando a gente constela alguém, a gente não está falando só para aquela pessoa, a gente está falando para a gente também. E hoje eu tô falando do sol, mas eu tô falando para mim também, né? Que eu tenho que deixar a minha luz brilhar, né? Sem comparações. Enfim, eu tenho que deixar o sol chegar e fazer o trabalho dele. Vitamina D para mim. Enfim. E aí o sol também, ele é cura, né? É uma palavra que tarólogos não gostam muito de falar, e nem terapeutas, né? Porque a gente não promete cura para ninguém. Mas o sol, ele cura. Então eu posso falar aqui que o sol cura, né? Quando você tem uma derme, algum problema de pele, você precisa de sol. Obrigada. Você precisa de sol, né? Para sair daquela deprê, para sarar, né? A pele. Ele cura. E às vezes ele cura mais do que a gente pensa, né? Só a força de vida que ele traz, às vezes a gente está tão desorientado e aí a gente vai lá ver o sol, ver o mar, né? O dia. E aí a gente pensa, nossa, vou renascer aqui novamente e vou trilhar um caminho iluminado, né? E o sol traz essa vitalidade. O sol também, para mim, ele foi marcante, porque quando eu comecei a estudar tarô, eu comecei não só a estudar tarô, eu comecei a estudar outras terapias também e outros segmentos. E aí é o que acontece, né? Quando a gente estuda muita coisa, é bom e não é tão bom, né? Lembra da dualidade? O bom é que você fica cheio de conhecimento. O lado não tão bom é que na hora de definir como é que eu vou trabalhar, você fica perdido. E agora? Eu vou pra cá, eu vou pra lá, né? E numa jogada de tarô, né? Eu acho que eu falei quando a gente falou da estrela, né? Que era pra eu trabalhar com tarô, saiu o sol, saiu a estrela, saiu o Papa junto, mostrando que o meu caminho era esse. E com o tempo eu descobri que eu posso jogar o tarô e usar o meu conhecimento das outras terapias, integrando e fazendo uma visão de forma que o tarô ele vai me responder muito mais, e com isso vai enriquecer muito mais o jogo do consulente, né? Tanto no tarô divinatório quanto no tarô terapêutico. Então eu vi que dá para fazer essa junção, né, de tudo e fazer um diferencial, né? Ter um diferencial. E aí o tarô ficou riquíssimo, ficou assim, aí eu falei, não, é esse o caminho. Bom, tô aqui, né? Então isso já é prova disso.
vencendo todas as timidez possível, enfim, espero que esteja contribuindo com vocês. Também aqui, eu trago aqui a importância, né, do sol para nossa vida, né? Aí eu trouxe uma frase também que eu achei muito interessante, né? Podemos dizer que o sol é a representação mais forte da luz em nossa vida cotidiana. Sem essa fonte de calor e luz, a vida não seria possível. Enfim, a vida não seria possível sem o sol. Então, o sol é tudo, principalmente para quem mora no planeta Terra, né? O sol também significa realização, né? Naquele caso do rapaz, os pais eram realizados, né? Isso é legal. Só ao lado dele é que ele também tinha que se realizar, né? Tinha que pegar um pouco daquele brilho e trazer para afugentar as sombras dele, né? E aí eu trouxe aqui também para as jogadas, né? O sol, ele é um grande sim. É um sim gigantesco, um sim imenso. E aí se você joga pro amor, né? Fala assim, aquele crush vai dar certo, saiu o sol. Sim, enorme. Vai dar certo. Esse é o caminho, né? Agora, tem um lado também meio engraçado, que é um grande sim, mas de outra... Uma vez aconteceu isso. A menina tava com não era namorado, tava com ficante. E ela tava meio afim que virasse namorado. E aí ela pergunta assim, ele vai me pedir em namoro? Aí me sai o sol. Aí você fica, cara, vou ter que falar, né? Tá aqui. E aí, não, né? Não. É triste isso, porque e uma coisa muito importante para falar, né? Quando a gente joga para um consulente, a gente não pode esconder informação. Lógico que você não vai chegar para ele e vai falar, olha, não quer nada com você, não é assim que a gente vai falar, né? A gente não sabe os sentimentos da pessoa, a gente vai falar com todo amor, com todo cuidado, com acolhimento, né? Que o rapaz não tá muito interessado, que é melhor ela não perder o tempo dela, que o tempo é a coisa mais valiosa que nós temos, enfim, falar com aquele jeitinho, né? E também teve uma vez também que uma moça perguntou se o marido dela estava traindo ela. Aí eu pensei assim na minha cabeça, se sair a papisa, pode ser. E não sai papisa, sai o sol. Aí eu falei assim, cara, não precisa nem da papisa aqui, da sacerdotisa, já saiu o sol dizendo que sim. E aí? Aí a gente também tem que falar, aí a gente... O jogo tá dizendo que sim, né? Mas aí você vai lá verificar, né? Direitinho, pra ver se é. Que na realidade... Mas porque nesse caso do pedido de casamento não seria um sim? Ah, tá. Não, ela não... Ele perguntou, no caso, ali, porque tinha outras cartas, né? E as cartas, porque eu falei só do sol, né? Tinham outras cartas ali, que primeiro ela perguntou se... Porque ele estava enrolando ela, e já tinham saído cartas dizendo que tinha uma enrolação ali no meio. E aí, as outras cartas que saíram antes, o sol só endossou o jogo. Então, ele foi um sim para as outras cartas, né, que estavam juntos, dizendo que... Eu entendi, Luiz, obrigada. Dizendo que ele não ia pedir ela em namoro, tá? Porque tinham outras cartas juntas. Isso é a importância da jogada, né? Quando a gente joga, a gente não considera uma carta só, a gente considera as outras que estão ali. E nesse caso a gente já estava vendo já, porque já estava inteirada do assunto, que ele estava enrolando ela há muito tempo e não ia chegar nunca do jeito que ela queria. E pelas outras cartas, realmente ele não ia pedir ela em casamento. Essa é a importância da hora da leitura. Exatamente, o só era a confirmação do não. Porque assim, quando a gente lê, isso é uma coisa muito importante, tá? Uma carta só nunca é o suficiente para te dar uma informação, tá? Nunca. Porque tem uma complexidade ali, né? A gente tá ali, tá lendo a energia da outra pessoa. E muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar
ou tem medo de falar. E quando a gente se conecta no campo da pessoa, porque o seu consulente está na sua frente, a gente está ali conectando com o campo dele, com a energia dele, e a gente vai traduzir essa energia em cartas, né? E aí uma carta só não dá informação. Tem que ser no mínimo 3 cartas. Existem jogadas de tarô com 3, 5, 7 e 9. Mas com 3 já dá pra gente começar a brincadeira, tá? E se a gente quiser ir aprofundando, a gente tem um método que a gente vai puxando mais cartas até chegar na resposta. Mas aí é muita explicação para pouco tempo. Mas a gente chega. Outra também. Negócios, né? Se você pergunta, aí vai tudo depender da pergunta. Isso foi maravilhoso, porque também depende da pergunta, tá? Se a pergunta for, por exemplo, jogada, meu negócio vai dar certo? Dependendo das cartas e o sol chegar junto, sim, vai dar certo. Agora, se você pergunta, eu tô com um sócio ali, meio assim, meio assado, ele tá me passando a perna? O sol também vai falar um sim. É um sim negativo. É um sim que não vai trazer uma coisa legal. E tudo, lembrando, tudo também depende numa jogada das cartas que saem juntos. Sai junto do sol, entendeu? O sol é uma carta, ela é tão positiva, que dificilmente ela vai vir trazendo uma má notícia. Mas acontece, né? Depende também do que a gente entende de má notícia, né? Às vezes tem aquilo, a princípio parece um mal, mas tá te livrando de uma enrascada, né? Tá te livrando de uma arapuca. Às vezes você tá se livrando de um relacionamento abusivo, tóxico, ou de um negócio que vai te levar à falência. Então, assim, a gente não pode encarar também tudo que acontece na nossa vida como só coisas ruins. A princípio tem muita coisa. Lembra da lua? Que na noite ela parece uma coisa, quando o sol aparece é outra. Então, às vezes aquilo parece a princípio ruim, mas é um ruim, um mal, né, que vai te fazer bem. É meio, né, complicado da gente entender, mas eu tenho uma frase que eu aprendi a duras penas, sabe? Experiência própria. Pra mim, não existe, tem aquela que não existe bem que nunca dure, nem mal que nunca se acabe, mas eu tenho uma adaptação para ela. Existe tem bem que te acomoda, né? Tem bem que te acomoda e não te faz evoluir, e tem mal que acontece que é justamente ali que você se desenvolve. Então depende muito da visão, para que você tá olhando. Eu gosto muito de ficar quando as coisas acontecem para mim, eu pergunto o que eu tenho que aprender com aquilo, né? Porque tudo é ensinamento. A gente, como eu já falei várias vezes, a gente não tá nessa terra a passeio. A gente não tá aqui de brincadeira. A gente tá aqui para aprender alguma coisa, né? E a gente não tá para aprender só com um lado luz. A gente tem que aprender com o lado sombra também. Então a gente tem que integrar tudo, né? Não virar as costas, mas encarar. Dói. Nossa, eu sei como é que dói. Mas faz parte da vida, faz parte desse jogo que a gente aceitou a jogar. É quase um Jumanji, né? Para quem já assistiu Jumanji, é por aí. É uma selva diferente, mas exatamente, tem que saber interpretar. Mas a gente interpretando direitinho e aprendendo, eu gosto muito quando a gente... Resiliência, né? Foi a palavra que veio na minha cabeça agora. Quando a gente é resiliente com as coisas, a tendência fica mais suave, sabe? Quando a gente encara os desafios de forma com revolta,
sabe, no vitimismo, por que isso está acontecendo, Deus, e tal, aquilo só vai te fazer sofrer mais. Mas quando você fica mais calmo, mais resiliente, tá, eu vou ter que passar por isso, vou ter que aprender, cara, aquilo fica mais leve. Você passa pelo desafio, né, de uma forma diferente. Talvez, é como se fosse um caminho de espinhos. Se você for desembestado passar por ele, você vai chegar no final e, se chegar, todo arrebentado. Mas se você passar com calma, olhando para cada espinho, desviando, pensando como passar por baixo, como passar pelo lado, talvez você chegue do outro lado com um arranhãozinho aqui, outro ali, mas não vai chegar arrebentado, né? Veio isso na minha cabeça agora. É por aí, né? É tudo conforme a gente vai levando a vida, né? É aquela história, você quer levar mais leve ou você quer mais suave? Mas isso não quer dizer que você não vai passar por aquilo, né? É como no jogo de tarô. O tarô, ele faz previsões e não tem como. O tarô, ele é para isso. Ele nasceu com essa... Tem o lado terapêutico? Tem. Mas tem esse lado de previsão. Só que a previsão, quando é para você, um assunto, sua vida micro, tem como você fazer diferente. Mas quando o assunto é macro, né, de forma que engloba pessoas, países e planetas, é inevitável que aquilo não aconteça, tá? Um exemplo muito legal disso é que eu ouvi de alguns tarólogos, tá? Que fizeram a previsão que 2020 ia ser complicado. E aí algumas pessoas, né, que acreditam de verdade no tarô, começaram a fazer um pé de meia, né? Começaram a se precaver. E aí evitou que a Covid acontecesse? Evitou que 2020 fosse 2020? Não, porque é uma coisa coletiva, é macro. Mas ele conseguiu passar por esses meses tranquilo, porque ele tinha a reserva dele ali. E no período que não tinha ninguém para consultar, não tinha ninguém para dinheiro, não estava entrando, ele tinha reserva ali que deu o tempo necessário até que as coisas voltassem ao normal, né? Ao normal. Mas é isso que a previsão faz. Então, assim, a previsão, se ela for uma coisa micro, tipo, a minha vida, eu posso fazer alguma coisa, porque eu estou afetando só a mim. Mas quando isso vai afetar terceiros ou englobar uma cidade, um bairro, um país, um planeta, enfim, o que a gente faz é amenizar o nosso lado e passar por isso de uma forma mais suave, mas que a gente consegue evitar, não, porque é uma força maior, é uma força externa, né? Então, acho que era isso. E uma frase também que eu gosto pra gente terminar aqui, né? O sol nasce para todos. O sol, ele é o rei soberano, ele é o astro maior, ele dá vida e ele é democrático, porque ele não nasce para um, ele escolhe, ele tem preconceito para quem ele vai. Não, o sol, ele nasce para todo mundo igualmente, da mesma forma, com o mesmo calor, com a mesma energia, com a mesma vivacidade, trazendo vida para todo mundo. E é esse recadinho que eu quero deixar aqui para vocês hoje, para quem está me vendo agora, né, está aqui comigo, muito obrigado. E para quem acha que isso aqui foi relevante, né, para que o sol seja relevante, né, o tema, a live, compartilhem, curtam, né, e deixa aqui no comentário aqui se gostaram. E se querem que eu fale de outra coisa, dentro do tarô, lógico, de outro tema, de outra carta, tá bom? Um abraço e até segunda-feira, porque segunda-feira, a partir de segunda,
eu vou estar com vocês todos os dias, tá bom? Um beijo, tchau!